e a gente está de volta aqui na nossa série de vídeos sobre como criar um aplicativo de barbearia no Flutterflow. A gente tinha feito algumas telas já, que inclusive já estão prontas. Você que vem acompanhando desde o início as aulas, vem fazendo essas telas, várias dessas telas aqui comigo, e muitas delas estão prontas já, prontas para utilização, com dados dinâmicos, enfim. Eu adicionei algumas telas novas que eu vou mostrar para vocês. A primeira seria essa: permitir com que o barbeiro ele cadastre os serviços dele. Porque até então no aplicativo a gente não está permitindo isso. A gente só está permitindo no máximo que ele cadastre os itens do estoque, mas a gente não está permitindo com que ele cadastre os serviços da barbearia dele. A gente até então não tem isso lá. Então agora a gente tem essa tela aqui para a gente construir, onde a gente pode permitir com que ele adicione várias fotos, múltiplas fotos do serviço, o nome do serviço, a descrição e o preço. Outras coisas, outras ferramentas e possibilidades a gente pode colocar tanto para este serviço que está sendo cadastrado, quanto para todos os outros serviços, que é a possibilidade do barbeiro colocar cupons, a possibilidade do barbeiro dizer se um serviço está ativo ou inativo, a possibilidade do barbeiro permitir cupom por um determinado tempo, permitir uma promoção nesse serviço em específico. Então, esses campos que eu coloquei, eles são campos básicos, descrição, nome e preço, mas a gente pode colocar vários outros. Outros tipos de telas que eu coloquei aqui, que até então a gente não tinha no projeto inicial, é essa que permite com que o cliente ele selecione a data e a hora que ele quer fazer o agendamento. Então ele começou aqui, ele passou por esses dois fluxos, em que ele escolheu o serviço, ele viu aqui o total a pagar, apertou em confirmar e avançar e veio para cá para escolher a data e a hora. E inclusive colocar uma observação aqui se ele quiser. Então ele seleciona a data e a hora, avança para o pagamento e chega nessa tela do Pix, onde ele pode estar pagando, onde ele pode estar copiando esse código aleatório e onde a gente vai mostrar para ele um cronômetro que vai estar, uma espécie de countdown, que vai estar contabilizando o tempo em que ele pode ver esse Pix disponível para ele. E a gente vai falar dessa tela em específico em uma aula totalmente dedicada a ela, porque ela tem algumas características que são muito avançadas, tá? Então a gente precisa de uma aula somente dedicada a essa tela aqui, tá bom? Para você exibir aqui o seu QR Code ou para você exibir o QR Code da sua plataforma, caso você alugue esse aplicativo aqui para os seus clientes, tá bom? Vamos voltar lá para o Flutterflow, onde a gente vai começar por essa tela aqui, tá? É a tela de cadastrar serviços na barbearia. Pessoal, eu também estou deixando meu WhatsApp, caso vocês queiram falar comigo, caso tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, queiram alguma ajuda, só vocês me chamarem lá no WhatsApp, tá bom? Então, vamos voltar lá no Flutterflow. De volta aqui no Flutterflow, aqui no projeto do Flutterflow que a gente aprontou na aula passada, a gente tem, nesse novo desenho aqui da tela, a gente tem essa nova parte aqui de baixo. Então aqui a gente mudou da seguinte forma: a gente colocou o botão de avançar à direita e o total a pagar a gente deixou à esquerda, com o valor total. Como vai funcionar esse valor total? Cada serviço desse de cima, ele tem um preço. Então, quando o barbeiro ele cadastrar o serviço nesta tela, ele vai inserir um preço. Cada serviço, portanto, terá um preço diferente. Aqui para o cliente, quando ele selecionar um serviço que foi cadastrado lá pelo barbeiro, que tem um preço, né? Cada um tem um preço, isso vai ficar somando ao carrinho. Então esse aqui é o valor total da soma dos serviços que ele for adicionando ao carrinho. Ele não vai conseguir avançar para essa tela aqui sem ele adicionar pelo menos um serviço. Então a gente precisa criar essa regra aqui, tá? Aqui ele vai ver o valor total e vai avançar. E depois a gente tem essa parte aqui que a gente vai fazer na aula de hoje junto com o cadastro do serviço, tá? Então vamos lá no Flutterflow. Esse botão que a gente tem aqui, a gente consegue já fazer a seguinte coisa nele. Perceba que ele tá num container, né? Deixa eu só minimizar esse app bar e expandir essa árvore de widgets. Só que eu não consigo jogar ele aqui para a direita e ao mesmo tempo colocar outros itens aqui do lado esquerdo, que no caso seria o valor total dos serviços, sem eu adicionar uma linha. Porque lembre-se que no Flutterflow, para que a gente possa colocar um item ao lado do outro, a gente vai precisar de uma linha. Uma linha armazena itens na horizontal. Então, os itens que estiverem dentro dessa linha vão estar dispostos na horizontal, tá? Eu venho aqui, botão direito, Wrap Widget, linha. Então agora ele está dentro de uma linha.
Ele veio para a esquerda porque a linha no Flutterflow ela começa da esquerda para a direita, então ele automaticamente vem para a direita, para a esquerda, aliás. Eu posso colocar esse botão aqui em Main Axis Alignment na extrema direita, então ele foi jogado lá para o outro canto. Agora eu posso diminuir ele, porque vai caber, eu tenho que colocar outra coisa aqui na esquerda, né? Então vamos diminuir um pouco esse botão. Só que repare que dentro do botão eu tenho um texto, e esse texto ele é grande, e além dele ser grande, ele tem uma fonte que deixa ele mais robusto, que é essa fonte aqui, Medium. O peso dela, esse font wave, que quer dizer peso da fonte, ele está no nível médio. Então isso está aumentando o tamanho da fonte e aumentando a proporção da fonte. Como no nosso aqui, a gente tá escrevendo aqui confirmar e avançar, a gente precisa também dizer aqui confirmar e avançar. Repare que o tamanho do botão ele está mudando por causa da minha fonte. Eu vou colocar aqui 200 de largura e no raio do botão, aqui em Border Radius, vamos colocar 100%. Por que 100%? Porque esse raio aqui é de 100%, é uma largura completa, tá? Então vamos colocar aqui confirmar e avançar. Eu posso diminuir também o tamanho da fonte, que está em 16, tá vendo? Font Size, vamos colocar em 14. E diminuir só mais um pouco o botão, 180 talvez. Tá ótimo. Aqui na linha a gente vai colocar agora uma coluna. Por que coluna? Porque esse item está em cima desse. Então toda vez que eu tenho um alinhamento na vertical, eu tenho uma coisa em cima da outra. Então eu tenho uma coluna, onde um item fica empilhado, vai ficando um em cima do outro, tá? Quando eu tenho uma coisa do lado da outra, como por exemplo esse elemento e esse elemento, eu tenho itens na horizontal, então eu tenho itens em linha, portanto, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma coluna. Repare que ela veio aqui para a direita também, mas se eu segurar e arrastar dentro da linha, repare que meu mouse está em cima da linha. Repare também que ele fica na cor laranja e depois ele fica na cor azul. Se eu soltar esse item enquanto ele está laranja, ele vai para cima do botão. Se eu soltar enquanto ele está azul, ele sai de dentro da linha e vai parar no meu container. Ou seja, quando a gente quer empilhar uma coisa dentro de outra, a gente utiliza a cor laranja aqui, como é que ele tá, ó. Mas agora tá azul, tá roxo, né, aliás. Então significa que ele vai tirar essa coluna aqui de dentro da linha e vai colocar dentro do container. Que a gente não quer que aconteça isso, a gente quer que mantenha dentro da linha, tá? Então eu vou soltar aqui no laranja. Soltei no laranja, na corzinha laranja, ele veio para cá e pra gente deixar ambos os elementos nas extremidades, eu clico na linha, Main Axis Alignment e Space Around, que é esse penúltimo botão aqui. Ele vai colocar os itens nas extremidades, mas mantendo um espaço nas extremidades também, veja só. Perceba que ele manteve espaço aqui e espaço aqui. Se eu colocar bem na extremidade mesmo, inteiramente nas extremidades, tá bom? A gente pode inclusive controlar esses espaços aqui no padding, para não ficar tão espaçado, né? Com a margem tão grande. Aqui dentro a gente pode colocar então total apagar e uma fonte maior escrita o valor, com o valor escrito, né? Eu tenho aqui um elemento texto e o elemento texto parou aqui. Ele está em preto por padrão. Eu posso trocar a cor dele para branco. Se eu apertar Ctrl D, eu consigo duplicar esse elemento. Então agora eu tenho dois textos. Na coluna, eu venho aqui em Main Axis Alignment e clico para ele ir para o centro. Perceba que na linha, essa mesma configuração aqui, ela está para horizontal. Perceba. Mas na coluna, ela está na vertical. É justamente por causa das propriedades da linha e da coluna. A linha, ela mantém tudo organizado na horizontal, enquanto a coluna mantém tudo organizado na vertical. Na coluna, eu posso colocar um espaço dessa forma. Clico no primeiro item, vamos ver como está escrito, total apagar. Vamos copiar aqui, total apagar. Com o texto clicado, eu venho aqui em texto, aqui em cima, no topo, colo o meu total apagar. Embaixo, a gente tem o valor total, que eu posso colocar aqui um exemplo. Não é necessariamente isso, né? Esse valor é dinâmico, mas esse aqui é um exemplo. Perceba que eles estão na metade, né? Eles estão centralizados na tela. O total apagar não está centralizado porque, como
ocupa toda a largura, não parece que ele está centralizado, mas ele está. Então, se eu quero jogar os itens para a esquerda, como está aqui, perceba que total apagar está mais à esquerda do que o 159, porque o 159 ele está grande, ele está com uma fonte maior. Mas ambos os itens estão começando da esquerda para a direita. Eu clico na coluna e Cross Axis Alignment eu dou um Start. Então ele para aqui na extremidade esquerda, tá? Se eu clicar no item texto que referencia o meu valor e aumentar a fonte dele para 20, por exemplo, veja como ele já fica bem mais fiel ao nosso design aqui, né? Posso inclusive aumentar mais um pouco, colocar 23, por exemplo. Tá ótimo, tá perfeito. A gente colocou aqui o valor e o total a pagar de exemplo, tá? Como a gente ainda não tem o cadastro dos serviços, por enquanto a gente não pode colocar esse preço dinâmico. A gente teria que ter esses serviços cadastrados pelo barbeiro. Então vamos para a segunda página que a gente tem aqui no Figma, que é o cadastro dos serviços, né? Então a gente tem aqui um botão que permite com que o usuário acesse a galeria e adicione as fotos dos serviços. A gente tem um nome do serviço, um campo para colocar o nome, um campo para colocar a descrição e um campo para colocar o preço do serviço. E o botão cadastrar fixo, tá? Então ele segue o mesmo padrão de design que a gente vem trabalhando aí nas aulas anteriores. Então vamos lá no Flutter Flow. A gente pode ver as outras telas que a gente já criou, porque lembra que a gente tem sempre que trabalhar com o máximo de produtividade que a gente puder, né? Então a gente tem que aproveitar o que a gente já fez antes, para a gente conseguir ter ganho de tempo nas coisas posteriores que a gente está construindo dentro do Flutter Flow. Então é importante a gente ter um planejamento como esse do Figma, como telas, cores, botões, porque isso vai ajudar a gente a enxergar de onde a gente pode tirar elementos que a gente já fez para reaproveitar em telas novas. Esse aqui, por exemplo, com esses campos, a gente tem aqui ó, na tela de login. Então eu posso simplesmente apertar no botão direito do mouse, duplicar essa página e agora essa página cria uma cópia para mim chamada Login Page Copy. Como é uma tela de barbeiro, eu vou simplesmente segurar e arrastar e jogar na pastinha do barbeiro, para a gente manter a nossa organização. Lembre-se que é muito importante, porque conforme o seu aplicativo vai crescendo, se você for colocando um monte de telas aqui, sem esse controle, acaba que vira uma bagunça, você fica muito... você passa horas aqui procurando, às vezes, páginas que com uma simples organização por pasta dessa, você conseguiria achar mais facilmente, tá? Vamos ver como é que a gente nomeia. Acho que a gente pode colocar cadastrar serviço, né? Vamos colocar cadastrar serviços. Aqui não entra tio, não entra cedilha, não entra nenhum desses caracteres especiais, é só cervico, notificacão, coisas nesse sentido, sem acento, sem nada. Então eu coloco ali o cadastrar serviços, vamos excluir o que eu não vou precisar, então a gente não vai precisar da logo e nem desse texto aqui, eu excluo eles. Essa linha que está abrigando esses dois elementos, eu também posso excluir. Essa imagem aqui também, que está numa coluna com um texto, eu posso excluir também. Então eu tenho a página e os elementos que eu vou utilizar, os elementos em si. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é colocar esse botão fixo no rodapé. Então eu já tenho uma coluna abrangendo os três elementos, organizados um acima do outro. E dentro eu tenho uma coluna que está envolvendo os três elementos. Então eu tenho um maior, que está cobrindo a página inteira, e um menor que está cobrindo só, está armazenando só esses três elementos aqui pra gente. Nas aulas anteriores eu ensinei para você como é que você fixa um botão no rodapé. É bem tranquilo de fazer. Quando eu tenho uma coluna anterior e eu coloco uma coluna nova dentro da anterior, nessa nova eu venho aqui em Expansion e clico aqui nessa última opção, Expanded, é o nome desse ícone aqui. Eu clico em Expanded, ele se expande na mesma largura que a coluna anterior. Então essa nova agora está com a mesma largura que essa. Eu vou segurar o botão, que eu quero tirar ele aqui de dentro, e vou colocar ele aqui dentro da coluna anterior, da coluna ancestral. Segurei e joguei dentro da coluna ancestral. Agora, esse botão está vindo antes dessa coluna. Perceba que o botão está aqui em cima e a coluna nova está aqui embaixo. Ele está organizado, né, um em cima do outro. Só que eu quero o botão lá embaixo. Então,
eu vou segurar, esperar ficar roxo, ficou roxo, como você pode ver aqui, solto o botão, ele para aqui embaixo. E tem outra coisa, se eu quiser que os itens que estejam aqui dentro rolem enquanto o botão fica parado, eu venho aqui em Scrollable. E aí todos os itens que estiverem dentro dessa coluna, dessa mais nova e não da mais antiga, eles vão rolar, mas o botão vai ficar parado. Porque eu não disse que eu quero que o mais antigo role para cima ou para baixo, eu disse que o mais novo. Então os elementos que estão, que vão ser roláveis, né, serão os que estão dentro da coluna mais nova, tá? E enquanto o botão em si vai ficar fixo, porque eu não disse aqui na mais antiga que vai ser scrollable, só disse que a mais nova vai ser scrollable, a coluna mais nova. Agora voltando aqui, vamos ver lá no Figma como a gente fez. A gente tem de cima para baixo essa área. Isso aqui, pessoal, é uma linha. Note que uma coisa está organizada, né, uma ao lado da outra. Aqui a gente tem uma coluna, coluna e coluna. E todas dentro daquela coluna mais nova, tá? Então vamos lá, vamos construir essa tela aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já tem os campos do nome, descrição, só falta preço. Clico em cima do text field, dou um Ctrl D para copiar, né? Então eu tenho um terceiro campo. Toda vez que eu quero copiar elementos, eu dou Ctrl D no teclado do Windows, tá? No Mac eu acredito que seja Command D, alguma coisa assim. Com o botão direito em cima do elemento, Wrap Widget, coluna. Então agora eu tenho uma coluna abrangendo o meu input de texto. Se eu tenho uma coluna, significa que dentro dessa coluna eu consigo colocar outras coisas. Então vamos colocar o texto. Ele veio aqui para baixo, eu arrasto ele para cima, clico na coluna novamente para a gente organizar do jeito que a gente aprendeu. Clico aqui em Start, o texto veio para cá, ele está na cor preta porque é o padrão. Clico em Text Color, clico em Secondary Background, então eu seleciono a cor aqui. Mas aqui já está a nossa paleta, né, que a gente definiu de cores. E aqui fica na cor branca, tá? Clico na coluna, ou por aqui, ou nesse espaço aqui, que eu sei que a coluna está abrangendo esses dois elementos. Vou dar um espaço aqui no Items Spacing de 8. Ou você pode colocar do jeito que você quiser, o espaçamento que você quiser. E aqui eu digo que é preço.